Há muitos anos atrás, há exatamente 27 anos para ser mais específico, eu estava com a ficha de uma paciente minha, consultando e observando seus exames. E, ao terminar de ler, ela sentada em minha frente, eu pergunto a ela: como é que a senhora está? E num ato de desespero, de um sistema nervoso muito elevado, ela se levanta na minha frente, na cadeira, coloca as mãos nos seus seios e diz: como é que o senhor quer que eu me sinta? Eu estou muito mal, não tem como eu concorrer com uma moça de 23 anos. E aquilo tocou fundo em mim, no meu coração, na minha mente. Porque até aquele momento eu sempre tratei as pessoas, os meus pacientes, como que se tivessem apenas doenças físicas. Mas dali para frente, eu comecei a entender que a doença não é somente física. A doença tem a sua parte emocional, a doença tem a sua parte espiritual, a doença tem a sua parte física. Esse é o mês, Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, onde todos nós fazemos campanhas, mas não nos esquecemos do dia a dia, que um ano tem 365 dias e que uma vida não se resolve em apenas poucos minutos de uma consulta ou um tratamento rápido em determinados casos, mas sim que precisamos entender o ser humano. Então hoje eu te convido, se você tiver um tempo, 30, 40 minutos, para que nós possamos compreender um pouco melhor como a mulher, como esse ser humano maravilhoso, tem também seus sofrimentos através da psicossomática. É uma soma de valores aonde integramos entre todas as medicinas para encontrar o melhor caminho de saúde para uma pessoa. Então eu te convido a conhecer uma parte da mama humana, que é uma flor de nutrição aonde todos nós, homens, mulheres, estamos aqui graças à mãe e graças ao seio materno, graças às mamas. Então, preste atenção o que o olho, o que a alma humana pode revelar em relação a sentimentos que se tem na mama. Pois bem, a íris, esse olho maravilhoso conectado ao universo, me revela como são os sentimentos, os relacionamentos interpessoais e pessoais. Porque cada área do nosso corpo, inclusive as mamas, tem uma área física e tem um sentimento. Pois bem, recorde-se sempre para que você possa observar cada pensamento, cada sentimento que você possa ter. A área das mamas, pulmão, coração, brônquios, tireoide, eles sofrem muito, essas áreas, quando passam por mágoa. E a mágoa vai te levar a uma tristeza, e a tristeza te leva a rancor. E toda vez que você tem sentimentos de mágoa, de tristeza, de rancor, o que acontece inconscientemente com você? Você contrai todo o seu corpo e aperta suas costelas e diminui a respiração. Continuando, se você sente um aperto no peito, a mágoa também te leva à decepção, a tristeza te leva ao cansaço, a não vontade de lutar, e o rancor gera conflitos. Nesse dia, o que você está conflituando? Pense sobre isso. Mas mais importante ainda é a mágoa que gerou decepção, ela ataca o pulmão e a mama. Mais à frente eu vou mostrar uma análise através da íris e aonde se localiza exatamente na íris cada órgão desse. A tristeza e o cansaço comprometem a minha caixa torácica, a minha coluna, que começa a não fornecer ordens exatas aos metâmeros. E assim, o rancor, o conflito, ataca a dorsal. Eu não sei se você sabe, mas a parte da coluna cervical está ligada muito ao estresse do dia a dia, do trabalho, às preocupações com o mundo. A nossa coluna torácica, dorsal, ela está ligada ao convívio familiar. E a nossa coluna lombar, ela está ligada aos nossos antepassados. Então nós podemos ter uma patologia tão grave como essa da mama,
ligada ao estresse do mundo, a problemas de família ou a genética que trazemos dos nossos antepassados. Pois bem, como eu falei anteriormente, quando você está passando por estas situações que poucas vezes nós percebemos, você gera contração no seu organismo. E a contração diminui a circulação sanguínea, diminui a parte cerebral de conexão com o Supremo, com o Superior, e os pensamentos se tornam negativos. Continuando aqui com você, e eu quero que depois você leia com calma, tá? Pare, sente-se, porque não coloque a sua saúde somente nas mãos dos outros profissionais da área da saúde. Coloque sua saúde também sob responsabilidade sua. Então, quando se fala de câncer de mama, primeiro de tudo já vem o susto, o medo de não ficar bom, tá? Aonde nós trememos na base, aonde parece que não vai existir situação e os nossos pensamentos se tornam negativos. E nós não encontramos muitas vezes nem a forma da gente começar a falar assim, eu vou me cuidar. Então aqui, neste último parágrafo, eu coloco a vocês o que eu também faço. Depois daquela senhora que eu atendi, que se levantou extremamente nervosa. E hoje eu faço, e muitos profissionais fazem também, psiconeuroendocrinologia, que é a ciência responsável entre as relações das emoções, sistema nervoso e funções orgânicas. E digo mais ainda, entre a espiritualidade e a matéria. Porque nós não somos somente seres de carne e ossos. Nós somos algo a mais, nós temos algo a mais. Então, por isso é importante, quando você cuida de você, não cuidar em dicotomia, só em partes, mas cuidar de todo o seu ser. Cuidar do seu físico, cuidar das suas emoções e cuidar da sua espiritualidade. Depois dessa senhora, que fazem 27 anos, que ela me deu esse choque de realidade, que não devemos tratar somente o físico, eu comecei a entender o ser humano e esse tripé comecei a entender, porque ninguém entende completamente o ser humano, mas nós encontramos ou procuramos um caminho para a melhora. Então, esta senhora que me fez esse choque de realidade, me ensinou esse tripé. Nós só melhoramos quando nós unimos físico, emoções e espiritualidade. E entendam bem o seguinte, eu não estou falando de nenhuma religião. Eu estou falando que a melhor religião que existe é a sua, aquela que você pratica. E a sua religião pode te levar ao caminho do Supremo, que dá forças. Continuando, é muito importante o nosso estresse. O que te deixa estressado? O que te deixa estressada? Cada pessoa sendo única, cada pessoa tendo a sua história de vida, vai se estressar por um determinado ponto. Eu tive uma outra senhora que me marcou muito, que quando ela chegou pela primeira vez no meu consultório, ela não levantava a cabeça, o corpo todo encurvado, e uma senhora jovem de 48 anos, um pouquinho acima do peso, mas muito triste, que nem falava, e também tinha câncer de mama. E eu perguntei para ela, entre outras coisas, o que faz você ficar assim? E ela, com a voz muito baixa, ela me disse, abóbora. E eu me perguntei a mim mesmo, e perguntei novamente a ela, eu não entendi. E ela, com o semblante baixo, triste, falou assim, o meu marido me chama de abóbora. E eu pensei comigo, levantei novamente os olhos e a perguntei, mas como isso acontece? O que significa abóbora para a senhora? E ela falou para mim, o senhor não sabe? Abóbora é gordinha, baixinha, casca grossa e não tem nada de bom. Aquela palavra, aquela frase do companheiro dela fazia ela entrar no estresse e sair do seu centro. Então eu faço essa pergunta para você, não esperando que você procure ou busque palavras difíceis ou situações extremamente difíceis, mas a minha pergunta a você é, o que te tira do teu ponto de centro? O que faz você sair da sua calma?
É uma palavra? É um fato? É um ato? Quem tem influência sobre você? Então, tudo isso é registrado em nossa mente, em nosso cérebro e vai atuar no nosso corpo. Então, a primeira ação, que é mudar a nossa atitude perante a vida, nem sempre é possível. Muitas vezes, nós estamos sofrendo tanto que nós não temos força para ter uma atitude melhor. Nós não temos força para tomar um copo d'água a mais ou parar e respirar mais fundo. Porque muitas vezes nós fomos tão influenciados, colocados tanto para baixo, que nós pensamos só coisas ruins. Por isso que é preciso sempre buscar e ter ajuda verdadeira. Uma amiga, um amigo, uma pessoa que esteja ligado a você, sem interesses. Isso é muito importante. E se por um acaso você não tiver ninguém que você possa partilhar, se você não pode estar numa psicóloga, num psicólogo, alguém que possa te dar a mão, num bom médico, numa boa médica, num bom profissional terapeuta ou não, busque também ajuda divina. Eu sempre falo nas minhas aulas para os meus alunos, quando parece que nada dá certo, parece que quando tudo falha, entre no seu quarto, em silêncio, dobre seus joelhos, ore ao Supremo. Eu faço muito o Salmo 91, a proteção do Altíssimo. Então eu quero que você comece, você que está me assistindo hoje, a parar para você, a encontrar essa força física, emocional e espiritual. Aqui eu vou colocar alguns depoimentos de pacientes minhas com CA de mama. Quem sabe tem alguma coisa que eu possa te ajudar ou que você, ao ler e eu, ao falar desses depoimentos, que são rápidos, você possa se identificar e já começar a mudar a sua história de vida. Então, tivemos uma pesquisa longa e esse depoimento me chamou muito a atenção. Eu tive minha mãe também com câncer de mama, né? Toda vez que as pessoas falam muito né, é porque elas estão nervosas, ansiosas e não sabem o que pronunciar depois, porque elas engolem suas palavras e ainda mantêm seus sentimentos fechados dentro deles. Depois faleceu meu pai, depois faleceu meu irmão, depois perdi meu namorado, daí tudo vai somando e aquilo vai te dando, vai te criando uma ferida, né? E o que eu faço com isso que está se criando? Como eu resolvo esse trauma, esse medo? Mas eu acredito que a gente vai guardando sentimentos que realmente provocam uma doença. No meu caso foi o câncer de mama, né? O que você está guardando dentro de você? Então, o câncer de mama, como outras doenças crônicas, pode estar relacionada a traumas de perdas. Você tem alguma coisa guardada, algum sentimento guardado em relação a perdas? No que se refere a trauma de culpa, tem pessoas que têm sentimentos de culpa. E olha o caso desta outra senhora. Eu tinha uma filha adolescente e daí ela engravidou. Daí, como ela era o meu cristalzinho, ela tinha que ser sempre como eu queria e eu me desesperei. Eu me culpava muito porque eu não orientei. Aquilo me martirizava. Muitas vezes nós colocamos as nossas expectativas, os nossos sonhos em outras pessoas, em filhos, em filhas. E aí nós nos sentimos culpados ou culpadas e ainda assim vamos prejudicar as pessoas que nós mais amamos. Eu sempre também falo nas minhas aulas, quem é a pessoa que você mais ama nessa vida? E 99% das pessoas, aqueles que têm filhos, falam assim, são meus filhos. Então, se você ama verdadeiramente os seus filhos, cuide de você. Para deixar uma herança boa, não é questão de dinheiro, de casas, de terrenos, só financeiro. Mas quando você resolve a sua vida, você resolve a vida dos seus descendentes. Qual sentimento de culpa você tem guardada dentro de você? Outro depoimento. Daí eu adotei 2 filhos e não contamos para eles. Então aquilo foi ficando dentro de mim.
Eles já são adultos e não sabem, mas eu tenho, parece que uma ferida dentro de mim que eu deveria ter contado. Olha como é interessante quando a gente se prende e guarda dentro de si, mesmo que é uma atitude linda adotar uma criança, mas essa pessoa se culpava porque não tinha contado. O que você precisa expor para fora? E aqui o último depoimento. Eu passei a analisar e depois falei com o médico que eu acredito que o problema que eu tive não é só devido assim à genética. Eu acho que também que é por causa do problema que eu tenho com meu filho, que é problema psicológico, e faz 24 anos. Eu acho que eu sofri muito com esse problema que o meu filho teve, né? Tem, né? Que é problema mental. Isso é para uma mãe de família, para um pai, eu acho que para os irmãos também, né? Só que principalmente para a mãe é muito difícil. Respire fundo. Eu sei que eu estou passando um pouco rápido, mas eu quero que você comece a despertar dentro de você o que você tem guardado que pode ter causado esse problema no seu seio. Não só físico, mas emocional, mental ou até mesmo espiritual. O que você não está aceitando em você? O que você está se criticando? O que você já foi enganada? O que você tem sofrido? O que você se sente responsável? O que você não coloca para fora? E assim nós vamos seguindo. Em relação ao convívio com o trauma, podemos colocar vários e vários relatos, mas é você que tem que parar, fazer uma reflexão, lembrar-se do que aconteceu e buscarmos uma solução para resolver. Mas eu acredito que toda essa mágoa, preste atenção, pessoas que têm problemas no cérebro, do pescoço para cima, esse problema começou por uma pequena angústia. Pessoas que têm problemas da região umbilical para baixo, começou por um sentimento de raiva. Pessoas que têm problemas de saúde na área mediana do seu corpo, da região do cricoide, da garganta até a região umbilical, começa por uma mágoa. Vamos resolver as mágoas que nós temos, que nós estamos guardando dentro de nós. Hoje eu estou falando para você, mulher, mãe, esposa, parceira. Mas isso serve também para os homens. Porque eu sei que muitos casos de câncer de mama são mágoas em relação aos companheiros, aos maridos, aos pais, muitas vezes, porque vocês foram, muitas vezes, abafadas, suprimidas. Pense sobre isso, o que você precisa melhorar. Eu quero que você reflita se você tem um problema na mama direita ou na mama esquerda, se você passa por um ou mais desses sentimentos. Mama esquerda, mulher destra. A mama esquerda está relacionada com a sua mãe, com o filho, com filha, conflito de ninho. O que é esse conflito de ninho? É um conflito dentro da sua casa que você não consegue se aceitar ou vivenciar o que está ocorrendo. Qual o problema que você tem com seus filhos? Existe algum conflito com a sua mãe? A sua mãe teve câncer de mama? Vocês duas dialogam? Hoje eu sei que você é mais inteligente, é mais sábia do que a sua mãezinha lá atrás. Então, tem algum conflito que possa ser resolvido que você tinha com a sua mãe? Ah, doutora, minha mamãe já faleceu. Você, independente da religião, já agradeceu a ela, já fez um culto, pediu uma missa, foi no cemitério, limpou o túmulo, acendeu uma vela, colocou alguma flor? Porque não é porque uma pessoa não está mais neste mundo que essa energia se resolveu ou se dissolveu. Mas é necessário nós fazermos algo para quebrar esse sentimento negativo que ficou. E se você não tem mais a sua mãezinha,
Pense sobre isso. Como é que eu posso fazer uma oração? Às vezes pode doer porque você tem aquela mágoa guardada há tantos anos e ela cresceu de uma forma que você não sabe mais como resolver. Entre em oração. Experimente. Faça uma visita no cemitério. Acenda uma vela, coloque uma flor. Vá sozinha. Chore. Coloque para fora essas mágoas. O chorar é bom. Viver chorando, não. Mas o chorar, tirar de dentro e colocar para fora, pode resolver a ajudar a melhorar um câncer de mama. Mama direita em mulher destra. Conflito humano geral ou relação humilhante, menosprezo, mãe e filha. Olha como é interessante. Você já se sentiu humilhada? Te colocaram para baixo, não deram valor em você como mulher? Você já foi menosprezada, desvalorizada, você tem sentimento de inferioridade e muitas vezes você transfere isso para uma filha, para um filho, porque muitas vezes nós fomos criados assim. Quanto sofrimento nossa mãe pode ter passado e sem saber como resolver isso, passou para uma filha esse mesmo sentimento, passou para um filho. Novamente eu lembro a você, a sua mamãe é viva, já não está entre vocês. Como eu posso resolver isso? Sempre vai existir um profissional competente e qualificado que vai poder te ajudar. Mas reflita sobre esse sentimento de menosprezo, de humilhação na mama direita. Na mama esquerda, qual que é o conflito que você tem também com a sua mãe, com filhos? O que está ocorrendo dentro da sua casa? Mama esquerda e mulher canhota. O nosso corpo é maravilhoso porque ele manifesta o que está guardado dentro dele e que não foi resolvido e cristalizou. Nódulos são cristalizações de sentimentos negativos. Mama esquerda e mulher canhota, conflito humano, geral, em relação também humilhante, menosprezo mãe, filho. Mama direita e mulher canhota, conflito dentro de casa, na base. Como é que está a sua relação com o seu esposo? Ter que sair de casa, por exemplo, um divórcio trágico. Se você se separou, se você divorciou, como é que foi? Foi fácil ou foi muito difícil? Foi uma briga muito grande? E como você está hoje? Como você resolveu? Há quanto tempo faz esse divórcio? Essa separação? 5, 10 anos, 1 ano, 6 meses? Porque uma patologia, e hoje nós estamos falando de mamas, de câncer de mama, não surge do dia para a noite. É o que fica guardado dentro de você, aquele rancor, aquela mágoa, que não foi resolvido. Então, como é que se você não convive mais, não vive mais com a pessoa que você amou primeiro, se teve esse divórcio, o que você sente em relação a essa pessoa que te deixou, que te humilhou de repente, que te agrediu física ou psicologicamente? É algo para nós pensarmos profundamente. Eu sempre passo às minhas pacientes, entre outras coisas, independente de medicação, eu sempre explico para elas, pega uma folha de papel em branco e quando tem uma parte com muita mágoa, com muito rancor, eu peço para a pessoa, escreva o nome dessa pessoa numa folha de papel em branco. E tudo que você está sentindo, escreva. Filho de uma boa mãe, desgraçado, infeliz, tu me maltratou, tu me roubou, tu me colocou para baixo. Coloca, escreve tudo num papel. Depois disso, independente da sua religião, faça a oração de um Pai Nosso, olhando o que você escreveu. Pegue essa folha e com um isqueiro ou uma caixa de fósforo queime esses seus sentimentos e jogue fora. Eu espero que você esteja bem para que possa fazer essa pequena atitude. Isso já vai te ajudar bastante. Desculpe que às vezes eu me impulsiono e me emociono e falo mais alto ou mais baixo, mas é o que eu quero que você coloque para fora o que você está sentindo, sem julgamentos. A palavra que vier na sua mente, desgraçado, infeliz, filho da P, capeta, bota para fora. Escreva num papel e depois queime.
Isso já vai te ajudar. Se você estiver se tratando, se você estiver fazendo um tratamento forte, como uma químio, como uma rádio, eu tenho certeza que o seu mastologista vai te notar no próximo encontro e dizer assim, nossa, como você está melhor, porque você tirou o que alimentava o físico de sentimentos negativos. Vamos andar mais um pouquinho? Eu faço um exame através da íris, porque a íris, esse órgão humano que nós chamamos de ligação da alma, ele me mostra o sistema nervoso central. E ele está ligado também em informações da medula oblonga, que fica dentro da coluna. Então, cada área da íris vai me mostrar aonde é preciso trabalhar, aonde é preciso agir. Porque na parte superior da íris nós temos o superego, na parte do meio da íris nós temos o ego, na parte inferior da íris nós temos o id, e a pupila é o nosso sistema nervoso central. Mas vou dar um exemplo a mais aqui para você. Já falei a vocês sobre a parte da coluna cervical, torácica e dorsal, né? Mas aqui só para relembrar você. A terceira dorsal é a que está ligada ao seio, ao pulmão, às nossas mamas. Tá? Aqui é preciso nós aprendermos a entrar no estado de paz, ter mais paciência, confiar na justiça e assim nós desenvolvemos mais sabedoria, confiança na justiça. Aprender a se desconectar e a relaxar. Então, toda vez que hoje eu consulto uma senhora que tem um problema de mama, eu venho e atuo nessa terceira vértebra dorsal. Porque essa terceira vértebra dorsal tem algo que nós chamamos de metâmeros, que vai dar sustentação à parte dos músculos e das costelas, protegendo os seios. Existe um gel específico, que é só o profissional da área da saúde que tem, que ele vai tocar nessa vértebra e vai relaxar e fortalecer toda essa área sua. A íris humana, ela foi mapeada já há muitos e muitos anos e ela vai me revelar como eu posso voltar a me expandir e ter concentração. Porque se eu não me expandir, eu me contraio, e a contração é que gera doenças. E a nossa expansão ocorre através dos pulmões, dos brônquios, da parte do nariz, porque é onde nós respiramos. Se tem um remédio que eu passo a todas as minhas pacientes, é sentar com vocês e falar o seguinte: olha, 2 minutos, 3 vezes ao dia, você vai respirar. Inspirar fortemente, olhar para frente, tá? Porque isso vai fazer você se acalmar. Eu tenho um presente a todas vocês, mulheres. Neste mês de outubro, eu separei alguns dias da semana para que eu pudesse conversar com aquela que quiser, dialogar, fazer uma análise para ajudar de forma integrativa aquelas mulheres que precisam. Então, vai surgir aqui na tela um WhatsApp, um e-mail, aonde você pode me escrever e a gente vai marcar 1 hora para dialogar e saber se eu posso te ajudar em alguma coisa. Quero deixar bem claro que isso é gratuito. Você não precisa pagar nada, você não precisa comprar nada. Mas de uma forma particular, só eu e você, o que eu puder fazer, nem que seja só te ouvindo, eu vou fazer. Infelizmente não posso atender a todas, né? Mas aquelas que quiserem, que estiverem se sentindo mal e quiserem partilhar alguma coisa, e isso não sai para lugar nenhum, é uma conversa privada, é uma análise, uma consulta privada, é gratuitamente para você. Tá ok? Continuando. Ó. Então pega a amígdala, laringe, faringe, a nossa expansão, e por fim aqui o nosso seio. Tá? O seio feminino. Vocês sabem que os homens podem ter CA de mama também, mas a maior parte está nas mulheres. Dentro disso, nós encontramos a parte das mamas que está na 5ª energia, porque nós somos movimentados por energias. E essa energia está o quanto eu me amo e o quanto eu me cuido. Porque só se cuida quem se ama. Ok?
Aqui eu tenho um par de íris e sempre nós vamos observar qual que é a mama que está com o CA. É possível observar isso na íris? É possível. É tratável somente pelo exame da íris? Não. Toda vez que você fizer o seu autoexame e você encontrar alguma coisa suspeita, você precisa passar por pelo menos 3 profissionais habilitados e qualificados. Não acredite no primeiro que te fale num grande problema ou que está tudo bem. Eu sempre aconselho as minhas pacientes que vêm consultar comigo. Olha, eu estou com um problema assim, assim, assado. Eu faço o exame e se observar alguma coisa que me chame bastante atenção, eu vou pedir para essa senhora e vou falar para ela, olha, eu sozinho não consegui identificar o que está ocorrendo. Então nós vamos precisar de mais profissionais. Você vai no seu ginecologista ou no mastologista. Há quanto tempo você já fez a mamografia? Como é que está a vida dessa pessoa? E, sim, a análise da íris te abre essa porta de conhecimento, porém, não quer dizer que a terapia da íris trate tudo sozinho. Por isso que é tão importante 3 profissionais e tratamentos diversos, muitas vezes, para que você se recupere bem. Isso aqui é uma íris esquerda, onde é que eu tinha o problema de câncer de mama. Lembra-se do mapa? Esses sinais aqui se chamam anéis tetânicos, que é do sistema nervoso, e essa daqui é uma lacuna. E quando esse anel se rompe, e quando essa lacuna me indica que tem maior fragilidade do órgão, e aqui nós estamos na mama, então nós vamos observar essa parte em profundidade do sinal. Aqui nós estamos chamando uma parte que se diz fenótipo. É só o órgão externamente aqui da pessoa que pode estar sofrendo. Aqui é mais fácil. Mas eu vou mostrar a vocês também que nós podemos observar a mama no sentido genético, porque pode vir um câncer de mama genético ou fenótipo, ou um câncer de mama epigenético, que vem do sistema nervoso. E cada pessoa é única. Observe bem essa íris. Agora observe essa outra íris, que também é a íris esquerda, que me revela a perca de força, de energia e principalmente inflamações na área mediastínica que pega o câncer de mama. E esses sinais, isso aqui é muito, tem que se ter muito cuidado. Eu sei que muitas de vocês, muitas pessoas com os olhos claros têm esses sinais. Esses sinais são chamados de psora. E esses sinais diminuem a circulação, seguram toxinas dentro do corpo. São pessoas que não gostam de falar dos seus problemas e guardam tudo para dentro. E gera uma acidez muito forte no corpo. E essa acidez vai fazer com que todo o meu corpo sofra, e se eu tenho uma predisposição a CA de mama, é o que pode acontecer. Pois bem, eu vou baixar agora aqui, trocar esse slide, e vou mostrar uma ferramenta que você pode utilizar. Esse sistema vai me revelar com precisão aonde eu posso ter uma situação do meu sinal. Se um problema de mama é genético, epigenético ou fenótipo. Já existem ferramentas e principalmente, eu digo assim, olha como é interessante a ciência, a tecnologia, que pode nos revelar, através de um exame rápido, como a pessoa vai saber em que grau está o seu problema. Aqui, quando eu coloco espaço de risco, nós temos na área da pupila, e a pupila é o sinal que vai nos dar, principalmente, se um problema é genético e quais os minerais a pessoa está precisando. Coloquei ali onde é que está meu mouse, se você olhar para cima, tá, pulmão e mama estão muito ligados. Se eu for um pouquinho mais para o lado, eu tenho a tireoide. Toda essa área em volta da sua pupila, e eu sei que você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, e sei que muitas vezes você é leiga nessa área, eu estou sendo bem simples para mostrar a você que existem opções para que a gente possa sempre buscar mais ajuda. Então, cada região aqui
ela vai me indicar uma parte genética. Ó. Então, desde o coração, pulmão e mama. Quando eu tenho um sinal aqui e ele me faz uma determinada coloração, uma intro ou extroflexão, vai me revelar, como você vê aqui em cima, o pulmão, mama, grau alto. Talvez a pessoa nem sinta ainda nada, mas esse eu tenho um cuidado específico, principalmente com as meninas. Então aqui é genético, aqui é epigenético, aqui vem das emoções, e aqui me indica que eu tive uma mágoa muito forte. E quando eu estou na parte do fenótipo, pode ser alguma coisa que, de acordo com a minha má alimentação, de acordo com, às vezes, um acidente, pode ter causado esse câncer de mama. Mas eu observo muito, muito a genética de uma pessoa e a epigenética. Por isso que hoje nós estamos falando aqui, entre outros fatores, de emoções, de mágoas, de situações que ficaram guardadas dentro de você. Vamos continuar? Como é que eu tenho ajudado muitas pessoas em relação, e principalmente, às emoções? Você observou que existem ferramentas que fazem esse diagnóstico, mas o mais importante é o exame clínico e com qual clínico, qual profissional você está buscando ajuda. Normalmente, isso aqui é base. Vou falar uma coisa para vocês, vou tomar um golinho d'água. Que não tem câncer de mama. Cuide, se trate, faça com que você melhore sempre. Depois daquela senhora que levantou no meu consultório, como eu falei, no início desse nosso encontro, e nós começamos a pesquisar e descobrimos na Escócia uma planta que ajuda muito a gerar resiliência, que graças a Deus eu consegui trazer para o Brasil. Porém, tratamentos só devem ser feitos com acompanhamento de um profissional da área da saúde. Entendam bem isso. E entre grandes homens, tem um que eu vou destacar que se chama Emiliano Ratti, que me ensinou esse tratamento. Aqui, a terapia proteção e equilíbrio, tá? Ela me gera resiliência. Eu comecei a fazer comigo há muitos anos atrás. E tudo que, muitas vezes, quando é possível, que eu indico para alguém, é porque eu utilizo. São 5 gotas que me geram confiança, segurança, coragem, felicidade e prosperidade. Isso faz com que eu tenha conhecimento de transformação. A parte da terapia, proteção e equilíbrio, que ela é composta por gel, pelas gotas, pela neuroacústica, existe um app gratuito para você baixar, aonde te ensina a relaxar, a se encontrar com você e aonde você trata o seu corpo, aqui entre os seios. É uma composição de 17 plantas medicinais que atuam na alma humana. Então, proteção e equilíbrio, ele me gera resiliência. Um outro fator, como eu trabalho a parte integrativa, espiritual, emocional e física, a terapia, proteção e equilíbrio nos protege de 2 forças negativas que são as mais destrutivas. A força espiritual negativa luciférica e arinâmica. Se informe mais sobre essas forças negativas. Mas vamos continuar. Então, quando eu tenho resiliência e começo a dizer não, eu começo a cuidar mais de mim. Porque quando eu digo um sim, pensando em dizer não, morre um pouco de mim dentro dessa pessoa. Então, a terapia, proteção e equilíbrio original, estoque, porque muitas vezes tem muita coisa diluída por aí. Juntamente com a melatonina, tá? Melatonina original, e a vitamina D. Isso aumenta o meu sistema imunológico, me dá defesas,
faz o meu corpo reagir. Dentro disso, eu sempre faço com as minhas pacientes, ensinar a respirar, porque as pessoas respiram muito mal. Normalmente elas estão com o corpo dobrado, o ar entra muito pouco, e o ar é vida. Sem respirar, você não vai a lugar nenhum. Sonhar. Você se imagina bem de saúde ou você está se imaginando que não vai se recuperar? Água. Porque se eu não tomar líquidos, e líquidos saudáveis, nada vai acontecer. Nutrição. Cada íris me revela uma nutrição. Exercício dentro do possível. Ah, olha, eu não posso caminhar, eu não posso carregar um pezinho, eu não posso fazer nada disso. Você pode só se alongar um pouquinho. Você pode virar o pescoço para um lado, para o outro. Você pode levantar, você pode baixar. Você pode abrir o seu seio. Pode parecer simples e pouco, mas faz uma grande diferença. E relaxar. Encontrar-se com você. Você pode meditar, você pode orar, você pode rezar. Isso é relaxamento. Então é um conjunto de ação. Eu me protejo, aumento minha resiliência, eu tenho uma nutrição do sono. Ah, mas eu estou dormindo de noite, mas acorda cansado no outro dia porque te falta esse hormônio. Ah, o meu organismo não reage, eu não pego o sol. A vitamina D3 em estoque trabalha em tantas áreas do nosso corpo que você não imagina. Ah, eu só tomo remédio e não cuido de mim. Não faça tratamento. Uma íris diferente. Volta aqui na terapia, proteção e equilíbrio. Na vitamina D, estoque. No respirar, sonhar, água, nutrição, exercício e relaxamento. E o oxigênio. Porque as pessoas que têm esses sinais marrom, essas manchas, como eu falei anteriormente, elas não conseguem oxigenar o seu corpo. E elas geram uma acidez muito grande. E essa terapia, 30 gotas em 1 litro d'água, ingeridos durante o dia, fora do horário das refeições, fazem... Talvez vocês vão pensar assim, mas ele está exagerando. Não, isso faz verdadeiros milagres. 5 gotinhas da vitamina D, uma vez por dia. 5 gotas ao acordar e ao deitar, junto com a sua neuroacústica, tocando o seu corpo. Porque daí eu trabalho meus 5 sentidos. Visão, audição, paladar, tato. Tudo junto. Pense sobre isso. Pense no que você pode fazer por você. Eu já estou me aproximando do encerramento dessa palestra, desse nosso encontro, mas olhando nos seus olhos, o mais importante aqui, eu quero que você se cuide. Eu quero que você comece a amar você. Porque quando você amar você, que você tocar em você, que você se valorizar, que você sonhar, que você quiser alguma coisa nova em sua vida, você vai encontrar os meios para ter saúde plena. E para nós encerrarmos o nosso encontro, eu quero lembrar a você, nunca se automedique, nunca se consulte com quem não te consulta. Procure sempre o melhor profissional da área da saúde. E relembrando você, vai surgir aqui na sua frente um WhatsApp e um e-mail. É gratuito, se você quiser ter uma consulta sobre essas suas dúvidas, sobre os seus medos, sobre a parte das suas mamas. Nesse mês de outubro, você entra em contato e vai ser marcado um horário. Não vou dizer que é amanhã, que é hoje, mas vai ser marcado um horário junto com as outras pessoas que estão na fila. E vai ser um prazer estar podendo te ajudar. Essencial é ser você. Lembre-se sempre disso. Essencial é ser você. E para encerrar o nosso encontro de hoje, eu desejo que você entre em você,
Busque sabedoria divina. Se ame e se valorize. Fique com Deus, boa saúde. Tudo de bom na sua vida. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.